Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz e alegria seja constante em nossas vidas, especialmente neste dia de hoje, em que juntos comemoramos o nascimento de Jesus, ou seja, as vibrações deste nascimento, quando nós aguardamos a chegada de Jesus em nossos corações, não mais na manjedoura. Por isso venho convidá-los para que nós possamos mantermos o pensamento sereno e confiante. Hoje vamos ler Bem-aventurados que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere, não sei fazer milagres. Eu sei que Deus o queira, eu sei que o Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre o céu olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem vir inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que a que te é dado entrever na tua cegueira? Ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus, mais de todos do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos estão, sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, então, estão prontos, sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espere e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, os teus olhos vão abrir-se quando te, quanto jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno ora, ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós,
que aqui vos achais, reunidos a minha bênção. Vianney Curadares, Paris, 1863. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento, mentalizando a cena viva da manjedoura, aquele lugar tão simples, mas tão cheio de luz, banhada pelo reflexo das estrelas, à espera do nascimento do Cristo Jesus. Que nós possamos usufruir dessas vibrações na noite de hoje, no dia e no dia de amanhã, em especial, Senhor. Que possamos vibrar, Mestre, para que nossas esperanças possam ser reais no trabalho de Jesus, no bem e na caridade. Mestre de amor e bondade, conforme a lição que lemos, nós te rogamos, Jesus, abra os nossos olhos, Mestre, os olhos do Espírito, pois os da carne já estão abertos e vivos. Ajude-nos a olhar a imortalidade. Ajude-nos a sentir esse espírito imortal que somos, para que o Senhor nasça e renasça dentro de nós e que possamos compreender que com a luz do seu amor eliminamos as trevas de nossa ignorância. E assim, Jesus, rogamos pela paz, pela luz e pela presença desses espíritos em nossa vida, a fim de que todos possam contribuir com o nosso bem-estar espiritual. Que Jesus esteja conosco e Ele receba o ósculo de nossa gratidão e de ternura, oferecendo ao seu coração o nosso trabalho, Jesus. É o que nós podemos te ofertar, o nosso trabalho, a nossa gratidão. Que assim seja, Senhor. Queridos irmãos, esse item fechando o Evangelho, nós vamos ver quanto ele fala em nossas almas. Ele vai nos mostrar a questão para que me chamaste? Esta é uma pergunta que nós perguntamos para nós mesmos, que devemos perguntar: por que chamamos? E para que chamamos? E aqui ele vai mostrar que era uma pobre sofredora que o chamava para que ele a curasse. E nós vamos ver que Jesus afirmou para ela que o sofrimento era para ela uma necessidade. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Por quê? Porque muitas vezes não aceitamos as nossas provações. Muitas vezes não aceitamos o cumprimento do ajuste com as leis. E ele diz para ela que ele não fazia milagres sem que Deus o queira. Porque o milagre é algo que nós sabemos que não existe. O que existe são as permissões divinas do ajustamento com as leis de Deus. E ele fala que todas as curas que tem podido obter, que vos foram assinaladas, não podem ser atribuídas a Jesus. Mas ele mostra a fidelidade dele com Deus, com nosso Pai. E ele afirma que tudo aquilo que nós rogamos e todas as bênçãos que recebemos foi uma concessão divina. É Deus que nos concede. E aí nós vamos ver quando a pessoa diz: meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, e que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes.
Veja isso, esse é o conhecimento do Espírito. Esse é a colocação de um espírito lúcido, porque aqui ela fala com a brancura que possuía quando a criastes. Quando que brancura é esta? A ausência dos sentimentos enfermiços que hoje estão dentro de nós e que têm nos cegado. Muitas vezes nós temos a visão, mas nós não temos o olhar para as coisas de Deus. Não conseguimos retirar o orgulho de dentro de nós, a vaidade. E aí nós vamos ver que Jesus, como bom amigo, bom irmão, ele diz: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Sem abnegação ninguém se cura. Sem compreensão não somos capazes de curar, porque todos nós estamos sendo tutelados pelas leis de Deus e todos nós já cometemos alguma infração com as leis divinas. Então é importante que quando nós temos algumas privações, lembremos que aquilo é uma bênção que Deus está nos oferecendo para que eu não volte a errar nos mesmos caminhos de outrora. E quando ele disse, lembrai-vos de que o Cristo disse convir arrancasse o vosso olho se fosse mal. Porque muitas vezes a cegueira vem, a cegueira física, é para que nós possamos iluminar o nosso olhar como espírito. Nós precisamos entender que não são os olhos que são causas de escândalos, mas é justamente o nosso comprometimento mental. E que a prova da cegueira fez parte do nosso planejamento reencarnatório. E aqui ele mostra isso que nós estamos falando, quando ele diz assim: quando Deus me permitir descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conhece todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Por que que nós hoje, que estamos com os olhos abertos, não conseguimos enxergar o valor do bem, contemplando o amor que nós devemos ter para com todos aqueles que chegam até nós? E aí nós vamos ver quando ele diz: ó, bem-aventurados o cego que quer viver com Deus. Porque quando eu estou cego do mundo e compreendo o ajustamento com as leis e procuro ser abnegado, eu procuro ter resignação, nós vamos ver que todos esses ampliam o seu olhar, abram os olhos, que nós vamos ver que quanto mais abertos estão os nossos olhos do Espírito para a verdade, mais nós estamos a caminho de terminar com essa cegueira dos olhos, para que possamos acender a luz do coração. Então, é preciso que nós venhamos a compreender que o planejamento reencarnatório se estabelece numa existência, mas quando retornarmos ao mundo espiritual, desejosos de estarmos cada dia melhor. E aqui nós vamos ver o que o espírito é orientado. Nós precisamos compreender. Quando ele diz assim, agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Jesus não a curou, porque se ele curasse, ele estaria contrário ao planejamento realizado. E ele disse, se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quando jubilosa te sentirás. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Porque às vezes eu vou ficar tão feliz e eu esqueço daquilo tudo que recebi. Então ele nos mostra
Confia no bom Deus, que fez aventura e permite a tristeza. Quando eu compreendo a prova, eu elimino a tristeza, porque eu sei quanto aquilo está a meu favor. Quanto vou aprender. E aí ele nos diz, deixa Vianney Curadares, que foi um espírito assim tão caridoso, tão amoroso. Ele diz, antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. É preciso que a gente compreenda que todos nós, quando temos uma aflição que não é consequência dos atos da vida presente, essas aflições que nos atormentam, são os tormentos que nós trazemos para serem modificados. Muitas vezes, involuntariamente, nós não compreendemos, mas são as nossas provas pretéritas. É preciso que a gente possa sentir e compreender que ninguém é punido, mas todos nós recebemos a oportunidade de sermos educados. Nós, nesta manhã tão sublime, nesse dia tão importante que estamos reunidos junto à família, nós gostaríamos de pedir a Jesus que o passe fosse nos dado com tanto amor por estes abnegados irmãos, abrindo os nossos olhos para a nossa imortalidade, para que possamos caminhar em direção ao Cristo Jesus. Que o passe nos revigore, que o passe nos acerene, serenando para continuarmos a nossa caminhada com fé e coragem. Jesus, fluidifique esta água que está sobre a mesa. Pedimos que ela seja transformada em medicamento, Jesus. E nesta hora queremos vibrar para todos os nossos entes queridos, amigos, aqueles irmãos que nos pedem as nossas orações. E cheios de alegria, nós, nesta manhã, gostaríamos mais uma vez de ler uma mensagem de Maria Dolores ante o Natal. Lembrando-te, Senhor, a glória ao desabrigo, aspiramos a ser migalhas do Natal permanente contigo. Faze-nos esquecer as fraquezas e os erros que trazemos e acolhe-nos na luz eterna dos teus tons supremos. Deixa que nós sejamos, na exaltação do bem que a tua vinda cerra, ainda que seja um traço pequenino do amor que te iluminas toda a terra. Concede-nos a bênção de espalhar, junto daqueles que a penúria alcança, o pão que supre a mesa e o verbo da esperança, onde a tristeza surja e a revolta se expanda, em tormenta sombria, queremos ser contigo a semente de paz e o toque da alegria, onde o infortúnio chora, um sonho semi-morto, anelamos doar a força de teu nome, a palavra de vida e reconforto. Ante o Natal, de volta às províncias do mundo, na doce comoção que nos invade, transforma-nos, por fim, em parcela bendita da celeste bondade. Ampara-nos, Senhor, até que um dia, além de nossas trilhas inseguras, possamos nós também cantar, na harmonia dos anjos, glória a Deus nas alturas. Obrigado, Jesus, que tudo aquilo que nós pudermos fazer para o bem da humanidade seja direcionado na forma da gratidão ao seu Espírito magnânimo, Senhor.
que nesta manhã todos nós sintamos agasalhados por essas vibrações e que chegue aos corações de nossos irmãos o carinho, as vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que o nosso caríssimo professor Eurípedes coloque no coração de nossos irmãos a centelha da luz, para que possamos brilhar, para que o Evangelho acenda em nós a esperança. Que assim seja.